Muito boa noite a todos. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Eu quero agradecer a todos os que estão aqui nos acompanhando em cada vídeo, em cada postagem. A sua participação é muito importante para o nosso crescimento. Tá? Que Deus continue abençoando vocês. Quero nesse vídeo, pessoal, fazer uma rápida análise bíblica contra a teologia liberal. Caso você não saiba o que é isso, aqui nesse vídeo você vai saber o suficiente para não ser um teólogo liberal. E daí, a partir daí você vai perceber o quão inútil está sendo os nossos estudos bíblicos, o quão inútil está sendo as pregações bíblicas por conta dessa nefasta teologia liberal. Talvez você desconheça essa ideia, essa doutrina. E aqui nós iremos perceber o quão isso tem causado um mal dentro da comunidade cristã. Tá bom? Teologia liberal, uma análise crítica. Desde já, quero que você, se possível, compartilhe esse vídeo. Caso goste do nosso conteúdo e quiser nos ajudar, só entrar em contato pelo telefone, tá certo? Nós vamos ter o maior prazer de conversar com vocês e também compartilhando, orando por nós, tá? Por esse ministério, que não tem um trabalho interdenominacional, né? É que você aprende um pouco de tudo, tá bom? Vamos começar o estudo nessa noite. Bem, teologia liberal. A teologia liberal surgiu a partir do século XIX. Ela vai representar um movimento, tá, teológico que busca fazer uma reinterpretação, tá, uma reinterpretação sobre a fé cristã à luz da razão humana e da crítica histórica. Aqui cabe uma pequena explicação. Bem, essa reinterpretação é o que está, por exemplo, ocorrendo não somente dentro da teologia das ciências humanas, mas também ocorre dentro das ciências exatas, física, química e matemática, mas também acontece na própria jurisprudência, nas esferas do poder público, ocorrem as reinterpretações, para o bem e para o mal. Na maioria das vezes, é realmente para o mal. A nossa Constituição, por exemplo, somente prevê e prescreve e registra de forma cabal, como fato, que o casamento é entre homem e mulher, o sexo masculino e o sexo feminino. Ponto final, nada mais, nada menos. Só que as novas autoridades, que não são autoridades, você sabe o que é isso, elas fazem uma reinterpretação do texto. Do mesmo modo, os falsos profetas, os falsos mestres da teologia, os falsos mestres da filosofia, os falsos mestres da história, e assim por diante, fazem uma reinterpretação. Ou seja, eles vão contradizer a objetividade de um texto, de um pergaminho, de um documento, para que um certo sentimento ou para beneficiar uma situação, eles acabam modificando a semântica, a linguagem e os princípios básicos da interpretação. E assim, nessa reinterpretação, eles fazem também o que a esquerda faz, a chamada desconstrução do texto, fazendo uma grande ironia, uma grande zombação dos escravos e sinos de uma ciência, né? No que diz respeito aqui especificamente a fé cristã. Mas não é somente pela reinterpretação que eles fazem isso. Eles criam uma suposição de que é por meio da razão humana que eles vão conseguir melhor entender os textos bíblicos, por exemplo. Do mesmo modo, o pessoal da jurisprudência ou de outras ciências, né? Eles vão interpretar utilizando a razão humana, em algumas vezes, né? Mas às vezes eles usam as emoções para assim criar uma crítica, na verdade, é uma distorção histórica. Então nós temos a reinterpretação de um documento
para que a razão consiga ultrapassar e, abre aspas, se libertar do dogmatismo, daquele dogma, daquela doutrina, para criticar ou distorcer a história. Então, a teologia liberal era nefasta, né? Ela realmente é um dos ovos da serpente. Então, perceba o quão tenebroso é esse assunto, tá? Que nós precisamos conhecer e se preparar. Bom, então, esse estudo é um estudo apologético. Nós estamos contrariando a teologia liberal, estamos contradizendo essa teologia diabólica, mostrando que a verdade da Escritura ela é maior de qualquer autoridade humana. Bem, alguém pode me perguntar, mas, Luciano, a gente não pode confiar na razão? Segundo a Escritura, não. A nossa razão está contaminada com o pecado. E muitas das vezes nós, sem o Espírito de Deus, cometemos graves erros dentro da nossa razão. No que, por exemplo, diz respeito à metafísica, à própria teologia, à própria filosofia. Então, em certo sentido, a teologia liberal é um afastamento e também é algo contra o Espírito de Deus. Tá? Bem, essa forma de pensar se afasta da tradição, né, ortodoxa, histórica, né, e vai buscar conciliar a fé com ideias mirabolantes da modernidade e as descobertas pseudocientíficas, e que muitas vezes leva a uma distorção dos ensinamentos bíblicos e uma desconstrução do fundamento da fé. Tá? Vamos passar para os próximos slides. Deixa eu ver aqui. Acho que consegui. Pronto. Origens do liberalismo teológico. Vamos ver aqui a origem, tá? Bem, eu acredito que eu vou conseguir enviar esse material em PNG. Não sei se eu vou conseguir converter em PDF. Para aqueles que estiverem no grupo e no curso matriculado, tá bom? Esse material aqui. Origem do liberalismo teológico. Iluminismo. Alguns pensadores, estudiosos do tema, acreditam que a partir do iluminismo, o liberalismo teológico se desenvolve. Então, o iluminismo, com sua ênfase exagerada na razão humana, né? O iluminismo foi algo interessante. A gente que estuda filosofia, aqui no canal temos isso, a parte da teologia, vamos entender que o liberalismo tem duas vertentes, uma benéfica e uma maléfica. Na parte benéfica, a gente percebeu que a razão consegue realmente entender a verdade da falsidade, mas ao mesmo tempo, no afastamento da verdade, que é o Cristo, o indivíduo começou a deificar a sua própria mente, né? Ou seja, o iluminismo, em vez de auxiliar um homem, começou a torná-lo um semideus. Aspecto negativo. Então, com a sua ênfase na razão humana e na nossa autonomia individual, vai influenciar profundamente o desenvolvimento do liberalismo teológico, a crença na capacidade da razão para compreender o mundo e a verdade. E a crítica à autoridade dogmática da igreja foram elementos importantes nesse contexto. Uma vez que a gente precisa entender o seguinte, que o iluminismo começou a criticar a seita do catolicismo. Isso foi bom, importante, útil, necessário. Só que, pessoal, a gente começar a debater contra uma religião, enfim, e não entende que a verdade é Cristo, né? O dono da verdade é Cristo, e Cristo é a própria verdade, esse debate, essa apologética é inútil. Por quê? Porque você começa a decair da graça e entrar no ateísmo. Então, eu utilizar o iluminismo para refutar o catolicismo é possível, mas é primordial que você realmente se entregue para a Escritura. O iluminismo é uma ferramenta importante nessa época para refutar a seita do catolicismo. Mas o que aconteceu? Essa crítica aos dogmas da igreja fez com que os homens começassem a se afastar
da verdade da Escritura. Isso realmente foi dar murro em ponta de faca. Né? Essa crítica contra a seita, por criticar, simplesmente por criticar, foi inútil, porque eles não se devotaram à Escritura. Tá? Nós sabemos que existiu posteriormente também as críticas históricas. Então, as críticas históricas à Bíblia e aos dogmas do cristianismo, especialmente a partir do século XIX, também contribuíram para o surgimento do liberalismo. Então, homens que agarraram no iluminismo, que na maioria das vezes eram agnósticos, relativistas, pseudos cristãos, religiosos, ateus, se agarram no iluminismo, né, nessa premissa de criticar a falsa fé. Por exemplo, deixa eu pegar para vocês. Imagine que essa caixa aqui seja um punhado de barro, certo? A única vez que o ateísmo está certo é nesse sentido. Entenda bem, estou dizendo a vocês. Um indivíduo pega esse punhado de barro aqui na minha mão, por exemplo, tá? E torna ele em um gesso, em um boneco de barro. E começa a fazer orações, rezas, procissões, começa a ter um santo devoto. Entendeu? Um indivíduo que pega um barro, um cimento, uma madeira, um ferro, um minério, um plástico, e transforma em um boneco, né, em um santo, né, e chama esse santo, evoca esse santo, isso é a maior besteira do mundo. Porque você está cultuando o barro, você está cultuando a natureza, você está cultuando a sua própria imaginação. Então, isso aqui, esse santo nunca foi, nem é, e nem vai ser elo intermediário ou mesmo Deus. Então, o ateísmo está certo em criticar isso. Esse dogmatismo está ótimo, está certo. Que o ateísmo e nem o cristão deve admitir que uma estátua consegue fazer sinais, andar, ouvir e falar. Se você me trouxer uma estátua que anda, fala, pensa e faz milagres, pessoal, o mundo vai acabar. Porque isso é impossível. Então está certo. Não somente o ateísmo critica isso, a ciência critica isso, o iluminismo critica isso, tá? Perfeito. Porque isso não está de acordo com a razão humana. Só que, quando o ateísmo, a teologia liberal, o iluminismo, começou a criticar esses dogmas, tá? Não sei se vocês entenderam, começaram a criticar o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí, meu amigo, não tem como você admitir isso. Do mesmo modo que você não admite uma estátua de barro, não é como admitir, dentro do iluminismo, né, ou o próprio iluminismo, nesse sentido, a sua crítica a Deus. Não é uma crítica que buscava a natureza, como encontrar essa natureza de Deus, mas a crítica de rejeição, de apostasia, entende? Espero que vocês tenham entendido aí. Então nós temos que criticar essa mentalidade dogmática que muitos religiosos fazem, inclusive até mesmo dentro das igrejas, né? Então, cuidado. E assim ter mais cuidado ainda em não decair da graça para ficar nesse ambiente fechado que vai se tornando cada vez mais pseudocientífico e pseudo-teológico. Quando criticamos um dogma que não tem registro bíblico, que não tem registro na realidade, isso é bíblico. Mas criticar por criticar e não se devotar à escritura é inútil, é em vão e não vai adiantar em nada. O importante é a gente se dedicar ao estudo, ao exame, à prática da escritura, para a gente poder projetar uma crença, um dogma, uma doutrina verdadeira, tá? Não sei se vocês estão entendendo aí. Bem, deixa eu me ver aqui. A busca por uma interpretação crítica e contextualizada das escrituras levou alguns teólogos a questionar a literalidade da Bíblia e a autoridade da tradição. Ou seja, o inimigo ele sabe trabalhar.
o inimigo tem um poder extraordinário, obviamente não maior do que Deus. Então, ele viu que o iluminismo e um pensamento da modernidade começou a criticar as seitas religiosas. E estava acabando com isso. Foi bom. Só que o inimigo usou isso como arma para ele. Aí ele pegou esses teólogos e disse, ó, tu que critica a imagem do catolicismo, o gesso, o barro, a água que eles fazem, você está bem de criticar a escritura, porque tudo ali é mitologia. Aí, meu amigo, o inimigo conseguiu desenvolver a teologia liberal. Veja como é e como aconteceu. Mas isso é inútil, né, pessoal? Modernismo. Nós estamos na pós-modernidade, modernismo foi séculos passados, né? Modernismo. É um movimento cultural. Depois do iluminismo surgiu o modernismo, tá bom? São movimentos. Tá? Esse movimento vai buscar conciliar a fé cristã com os avanços científicos e as ideias modernas. Também influenciou o desenvolvimento do liberalismo teológico. O objetivo era encontrar uma nova linguagem para a fé que pudesse dialogar com o mundo contemporâneo, responder às suas necessidades. Esse aqui é mais sutil, ele é mais refinado, ele é mais enganoso do que o iluminismo. O iluminismo começou atacando as falsas religiões e passou a atacar a verdadeira crença em Deus. Agora, surgiram pessoas que disseram, não, a falsa religião existe, mas a Bíblia está dizendo a verdade. Só que ela diz a verdade, mas nós precisamos arrumar um jeito dessa verdade ser dita conforme o nosso achismo, nosso desejo, nosso pensamento, nosso eu, tá? E assim, eles vão fazer uma reinterpretação, olha aí, e desenvolver possivelmente, e nesse período, nós podemos também dizer, um exemplo muito bom é a chamada desse período modernismo, que visou fazer um diálogo com o mundo contemporâneo para responder às necessidades atuais e encontrar algum tipo de linguagem para a fé. Que é, por exemplo, existem religiosos que acreditam que Deus usou a teoria da evolução de Charles Darwin para criar os seres humanos e as espécies. Isso é um tipo de modernismo, pessoal. Uma outra heresia. Contexto social. O contexto social da época, marcado por transformações sociais e políticas, como a Revolução Industrial, que houve 3, e a ascensão do capitalismo, também contribuiu para o surgimento do liberalismo teológico. As novas realidades sociais e as desigualdades sociais levaram alguns teólogos a buscar a fé mais socialmente engajada e comprometida com a justiça e a igualdade. Aqui, nesse período, nesse ponto aqui da história, nós já percebemos o início não somente do liberalismo teológico, mas também algum tipo de nascedouro da crença de que é possível ser marxista, é possível ser comunista, é possível ser socialista e cristão ao mesmo tempo. É possível ser materialista, histórico, dialético e ser cristão ao mesmo tempo. Porém, isso é impossível. Por quê? Porque esses indivíduos, muitas das vezes que estavam na cátedra, começaram a ter desvaneios, a se desviarem da essência do evangelho e a analisar a sociedade apenas pelo dedo dos antropólogos, dos sociólogos, dos historiadores, que na maioria das vezes as suas metodologias, né, incluindo também os psicólogos, têm uma base enraizada no ateísmo. E daí eles puderam fazer um acordo. Vamos melhorar a sociedade por meio da justiça social e desenvolvendo associações políticas, práticas políticas, enfim. E assim, se desviando cada vez mais da essência do evangelho, desenvolvendo, portanto, o socialismo
um novo tipo de socialismo, né? Uma fusão, uma outra aberração, tá? Bem, vamos ver os próximos slides. Pessoal, se você estiver gostando do vídeo, desse estudo que a gente preparou para vocês, compartilha, para que mais pessoas tenham esse recurso, tá? Eu agradeço a vocês que estão confiando no nosso trabalho. E dúvidas, sugestões, podem ter contato conosco. Seja bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico e ao nosso Instituto Superior de Teologia Cristã. Tá? Bem, aqui vamos falar sobre os ensinamentos do liberalismo teológico. Cristo histórico, reinterpretação bíblica e ética social. Bem, veja só. O liberalismo teológico enfatiza a figura histórica de Jesus, buscando compreender a sua vida e ensinamentos dentro do contexto histórico em que ele viveu. A ênfase é na humanidade de Jesus e em detrimento de sua divindade, o que leva a uma interpretação mais humanizada e menos sobrenatural de sua pessoa e obra. Isso é uma heresia. Nós não podemos ter um Cristo histórico desfigurado, desassociado, dividido, distante da sua natureza divina, primordial, da natureza humana. As duas naturezas, tá, são necessárias para o entendimento bíblico. Nós não podemos fazer isso que eles estão fazendo. Apenas focar na humanidade, no aspecto bom do Cristo, né, e retirar a divindade. Por quê? Porque você dissecando a divindade, você não vai ter inferno, você não vai ter juízo, você não vai ter esperança eterna, você não vai ter promessas messiânicas, tá? O fim do pecado. Mas quando a gente se detém nesse mecanismo de pegar a humanidade e tornar esse aspecto, tá? Transformando essa humanidade em um combustível que vai inventar e tentar nos escravizar, e tentar nos enganar para embutir a chamada justiça social, isso não tem nada a ver, pessoal. Muito cuidado nesse perigo. É uma forma muito sutil, muito assim, impactante. A gente precisa entender que esse liberalismo teológico ele está aí destruindo a própria humanidade, na qual eles acham que estão defendendo, e eles dizem abertamente que não querem nada com a divindade. Então, eles estão criando divindades, 4 deuses. Né? Reinterpretação bíblica é um outro perigo. Então, o liberalismo teológico ele vai buscar reinterpretar a Bíblia de diversas formas, de diversas maneiras. À luz da razão, que obviamente não sabemos está corrompida, da crítica histórica, utilizando metodologias, na maioria das vezes, agnósticas, ateístas, rejeitando a interpretação literal e buscando um significado mais profundo e contextualizado dos textos, mas rejeitando os princípios hermenêuticos e exegéticos, eles modificam as regras de interpretação para descontextualizar o original e colocar a sua exegese, a sua opinião no texto. Então, essa abordagem leva a uma visão mais relativizada da Bíblia, questionando a autoridade absoluta das Escrituras. Então, nós percebemos aí essa ascensão da reinterpretação bíblica às pregações e nos púlpitos das igrejas. Muito recentemente, nós tivemos aí um pastor da Igreja Batista dizendo que a Bíblia precisa ser escrita novamente de uma forma que não venha afastar as pessoas de Deus. Veja que blasfêmia, né? Ética social. O liberalismo teológico enfatiza a necessidade de uma fé socialmente engajada, que se preocupa com as questões sociais e políticas, buscando promover a justiça, a igualdade e a paz. A ênfase é na responsabilidade social do cristão, na busca por um mundo mais justo e fraterno. Essa aí é uma nova armadilha que muitos têm caído, pessoal.
Quando a gente não tem entendimento, aí ok, realmente não tem entendimento, mas quando a gente tem entendimento, tá? A gente vai nessa onda, acaba se perdendo. Por quê? Praticar justiça, né? Transformar a sociedade, trabalhar para o bem comum, enfim. Isso é bíblico. Porém, esses mecanismos, essa apologética que estão fazendo é tornar os cristãos marxistas. E os marxistas são ateus. Então você olha, como é que teu Deus permite fome? Como é que teu Deus permite doença? Como é que teu Deus permite a injustiça? Aí o cristão que não tem amadurecimento necessário, então como que eu posso responder a isso? Aí vai dizer assim, precisamos de um partido. Aí vai atrás desse pessoal e forma um partido. E pensa que esse partido será a solução para o Brasil. É um grande erro. Não é por aí que a justiça, que a bondade, que a verdade, que a paz irá reinar. Basta ver os ensinos de Mateus capítulo 5 em diante. Certo? E refuta essa questão aí. O próximo slide é o Karl Barth, o pai do liberalismo teológico. E aí, pessoal? Você sabe quem foi Karl Barth? Bem, Karl Barth ele nasceu em 1886 e morreu em 1968. Foi um teólogo suíço, considerado um dos principais expoentes do neoliberalismo teológico. Nasceu em Basel, na Suíça, e estudou teologia em Bena e Munique. Sua obra foi profundamente influenciada pela Primeira Guerra Mundial, que levou a questionar o fundamento da fé cristã em buscar uma nova forma de interpretar a Bíblia. Então, baseado em tragédias, baseado em experiências externas, baseado no caos geopolítico, esse teólogo começou a reinterpretar a escritura a partir desse caos, a partir dessa desordem, a partir dessa anarquia que estava acontecendo, a partir dessas tragédias, né, que estavam acontecendo. E ele interpreta tudo isso através dessas situações, levando o pessoal a desacreditar na escritura. A obra de Karl Barth é vasta e complexa, mas de um de seus trabalhos mais importantes é a Dogmática, um tratado teológico em 14 volumes, escrito ao longo de 30 anos. Nessa obra, Barth desenvolve sua teologia centrada na soberania de Deus e na revelação de Deus em Jesus Cristo. Obviamente, não é nos moldes que é visto nas cartas de Paulo, né? Influência. Barth foi um dos principais teólogos do século XX. E sua obra teve grande influência no desenvolvimento do pensamento teológico, tanto do liberalismo quanto do conservadorismo. Suas ideias influenciaram diversos teólogos, como Moltmann e McCraney, contribuiu para o debate teológico sobre a natureza de Deus e a revelação e a fé. Ou seja, por mais que o liberalismo teológico seja contrário à Escritura, essa cosmovisão ela necessita se fundir a certas correntes, tá? Para poder buscar algum tipo de apoio e assim desenvolver explicações, né, sobre a soberania de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a natureza de Deus, revelação e fé. Mas essas definições propostas pelo neoliberalismo teológico nunca quer dizer e nem quer dizer que estão seguindo a Escritura. É apenas uma isca. É uma isca para que a gente possa cair. Ok? Deixa eu ver aqui. Próximo. A heresia do liberalismo teológico. Certo? Distorção da verdade, negação da autoridade bíblica e subjetivismo e relativismo. São basicamente as três heresias que nós encontramos. O liberalismo teológico, ao reinterpretar a Bíblia e a fé cristã, à luz da razão humana, da crítica histórica, acaba distorcendo os ensinamentos bíblicos e as verdades reveladas por Deus. Essa distorção leva a uma visão deturpada da fé cristã, que se torna mais uma filosofia humana, uma filosofia
motivacional do que realmente a revelação divina. Tá? Negação da autoridade bíblica. A crítica histórica da Bíblia e a rejeição da interpretação literal da Escritura, característica do liberalismo teológico, leva a uma negação da autoridade absoluta da Bíblia. A Bíblia deixa de ser vista como a palavra de Deus, passando a ser considerada apenas um livro antigo, sujeito a interpretações diferentes e contraditórias, subjetivismo e relativismo. O liberalismo teológico, ao valorizar a experiência pessoal e a razão humana, acaba conduzindo a sua fé subjetiva e relativizada. A verdade cristã se torna algo individual, particular, sujeito à interpretação de cada pessoa, o que leva ao relativismo moral e teológico. Então, resumindo, essa heresia é o seguinte: tudo que a Bíblia ensina é rejeitado porque a razão humana não consegue aceitar, né? E como ela não consegue aceitar o que está escrito, a minha confiança e meu ponto de partida é a minha razão. E tudo que aquilo que a minha razão está dizendo que é errado ou que é certo, eu vou rejeitar, ou eu vou modificar. Então, um dos grandes equívocos do liberalismo teológico para falar sobre verdade, sobre autoridade, né, no que respeita à Bíblia, é a sua ênfase equivocada sobre a razão humana. Porque nós não podemos partir de um estudo bíblico, de uma análise bíblica, tudo dentro da nossa mente. Precisamos, na verdade, como diz o Evangelho, do Espírito Santo de Deus para nos guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que vai nos guiar toda a verdade. Porque o ser humano não consegue, por meio da razão, por si só, chegar a Deus. Né? Tem um texto que diz que ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai. Tá? Tem texto que vai refutar o liberalismo teológico de diversas formas. Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para entender a palavra de Deus. Porque a gente, por si só, nunca vai conseguir. Porque a nossa razão está morta. Né? Vejamos a seguir o seguinte aqui. Liberalismo teológico e apostasia. Né? Você já percebe que tudo que o liberalismo teológico ensina é apostasia. Ou seja, destruir a fé, desconstrução da doutrina e a perda da fé cristã, da autoridade cristã. Deruindo a fé cristã. O liberalismo teológico tem como propósito deruir os dogmas e ensinamentos cristãos e buscar uma fé mais humanizada e menos sobrenatural, contribui para uma diminuição da fé em Deus e para o afastamento da fé cristã. Essa diminuição da fé abre caminho para a apostasia e para o desinteresse pela religião. Ou seja, a gente não precisa de Jesus Cristo no sentido de ser Logos, de ser Deus, porque quando ele diz isso, nós temos que obedecer os 10 mandamentos, mas quando a gente só descarta a sua divindade e fica com a humanidade, ficamos com apenas um homem bom, de aparência boa, e fica multiplicando pães e peixes sem nos acusar, sem nos chamar para o arrependimento. A desconstrução da doutrina. A desconstrução da doutrina cristã, promovida pelo liberalismo teológico, leva a um questionamento dos fundamentos da fé, a perda de significado da fé cristã. Sem a estrutura doutrinária, a fé se torna fragilizada e mais vulnerável à influência de outras ideologias e filosofias. Ou seja, o liberalismo teológico é uma ferramenta que correntes que buscam destruir o cristianismo têm se apropriado para destruir de forma lenta e perceptível as doutrinas da fé cristã. Perda de autoridade. A negação da autoridade da Bíblia e da tradição cristã, características do liberalismo teológico, contribuem para a perda da autoridade da fé cristã. A fé cristã se torna menos relevante e menos convincente, perdendo sua capacidade de transformar a vida das pessoas e de oferecer respostas às grandes questões existenciais. Ou seja, por meio do liberalismo teológico que os indivíduos, na maioria das vezes, vão buscar o psicólogo, né? Não estou dizendo que
devemos deixar disso, de fazer essa consulta. Mas ele busca um psicólogo para explicar porque o homem é mau, para explicar porque o homem é bom, para explicar porque o homem está em vícios, para explicar porque um homem morre. Não, essas coisas as escrituras já nos ensinam, e o que cabe às ciências humanas, às ciências exatas, é, ser um canal dessas verdades bíblicas para as pessoas que precisam de um tipo de conhecimento, de amadurecimento, de percepção da realidade. Então, quando o liberalismo teológico começa a descaracterizar, a descartar as verdades da Escritura sobre a natureza do homem, da mulher, as suas funções, os indivíduos na sociedade começam a ter as suas rejeições contra a Escritura. Aqui, liberalismo teológico e sua relação com o ateísmo, né? Questionamento. O liberalismo teológico, ao questionar os dogmas e os ensinamentos cristãos, abre caminho para o questionamento da fé em Deus. Foi o que eu estava dizendo para vocês lá no começo. Essa postura crítica, que busca reinterpretar a fé à luz da razão, pode levar ao questionamento da própria existência de Deus. Temos escrever não somente o questionamento, mas escrever a chamada dúvida, a relação que o liberalismo teológico tem com o ateísmo. A diluição dos dogmas dos cristãos e a busca por uma fé mais subjetiva e relativizada, característica do liberalismo teológico, contribui para o aumento das dúvidas sobre a fé cristã. Essas dúvidas, se não forem respondidas de forma satisfatória, podem levar ao ateísmo. Então, eles conseguem, né, arranjar algum tipo de argumento para dizer assim, os cristãos não têm respostas racionais para o mal, para a existência de Deus, para as questões metafísicas. Então, é melhor, na visão deles, ser ateus. Negação. A negação da autoridade da Bíblia e da tradição é uma característica do liberalismo teológico. Pode levar a uma negação da fé cristã. A rejeição da revelação divina e da verdade revelada por Deus pode resultar no ateísmo, a crença de que não existe Deus. Ou seja, uma vez que é necessário conhecer a palavra de Deus, conhecer o ensino da palavra de Deus, e assim poder ter contato, né, com a palavra de Deus e perceber que sem isso a gente não tem conhecimento propriamente dito sobre Deus. Os indivíduos dessa ramificação começam a projetar o ateísmo como uma proposta que responde melhor aos problemas do universo do que o cristianismo. Nesse quadro, você percebe uma comparação, tá? Do choque de ideias, de afirmações que o liberalismo teológico tem a falar com a Bíblia e o que o cristianismo tem a falar com a Bíblia. A comparação do liberalismo teológico tem a falar sobre Deus e o que o cristianismo tem a falar. Por exemplo, o liberalismo teológico pensa sobre Deus o seguinte: interpretação crítica e contextualizada, rejeição da interpretação literal. A Bíblia, portanto, ela não é interpretada literalmente. Um exemplo: Adão, Eva, Noé, Enoque nunca existiram. Mas o que diz o cristianismo sobre a Bíblia? O cristianismo diz o seguinte: palavra de Deus, autoridade máxima, absoluta. E a interpretação da Bíblia ela é literal, obviamente respeitando o contexto. O liberalismo teológico pensa em Deus dessa forma: Deus como princípio moral e ético, nada mais do que isso. Ou seja, não se necessita de um Deus pessoal, sobrenatural, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus de justiça, um Deus de amor. Não se precisa. Se precisa dessa postura ética de Jesus de pagar impostos, essa postura ética e moral de acolher o pobre, essa postura ética e moral de dar o pão, essa postura ética e moral de dar vestimentas, né? Mas, enquanto há uma necessidade de compreender o mundo espiritual, não é necessário. Mas o que diz o cristianismo sobre Deus? Deus como ser pessoal, criador, soberano, dominador, todo-poderoso, revelado
em Jesus Cristo. O liberalismo teológico fala de Jesus dessa forma. Jesus como um grande mestre moral, entre outros, e é um exemplo de vida, mas nunca é, não é e nem vai ser Deus, negando o Evangelho, o anticristo. Por sua vez, o cristianismo pensa em Jesus dessa forma. Jesus, ele é Deus encarnado, Salvador da humanidade, o único mediador entre Deus e os homens. Salvação. O liberalismo teológico precisa responder essas questões e responde assim sobre salvação. A salvação como transformação moral e social, enriquecimento, beleza, saúde, bem-estar, paz interior, não necessariamente por meio da fé e dos méritos de Cristo, não por meio da consciência do pecado e da necessidade de encontrar a graça de Deus. Por sua vez, o cristianismo diz o seguinte sobre a salvação. Salvação pela graça, no sentido calvinista, pela fé em Cristo Jesus, resultando em vida eterna. Tá? Pessoal, estamos já finalizando esse estudo sobre uma análise crítica do liberalismo teológico. E nós vamos dizer o seguinte. O liberalismo teológico se afastou da tradição cristã e vai reinterpretar a fé à luz da razão humana decaída, colocando em risco a autoridade da fé cristã, uma vez que se a gente for seguir a patente, o diploma desses indivíduos, tá? Se a gente não segue isso, a gente tá tudo ok. É fundamental manter a fé em Deus, baseado estritamente unicamente na Bíblia, na tradição cristã, tá? Nos credos reformados, tá bom? Dessa forma. E buscar uma compreensão profunda e autêntica da fé, sem ceder às pressões do mundo moderno. A verdadeira fé é uma fé firme e inabalável, que se baseia exclusivamente na palavra de Deus e que nos leva a uma vida transformada, uma esperança segurando o futuro na segunda vinda do Messias. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Compartilhe, se inscreva. Dúvidas, quiser adquirir nossos materiais, só entre em contato. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.